A apresentação a seguir demonstrará duas aplicações que foram desenvolvidas pelo grupo composto pelos alunos Alice Berlese, que sou eu, Isabelle Furman, Jonathan Lucato e Karen Claudino, que tinham como objetivo demonstrar de maneira prática os conceitos de orientação a objeto em C#, e mais especificamente, classe, objetos, namespace e herança. As tecnologias utilizadas para o desenvolvimento foram as linguagens C#, o editor de código-fonte Visual Studio Code, que é o que está aberto aqui agora. O programa a seguir, que é esse daqui que eu vou apresentar agora, é um sistema virtual de compra de livros, onde desenvolvemos os conceitos de namespace, classe e objeto. O objetivo desse programa é criar um carrinho de compras de acordo com as escolhas do usuário e funciona como uma espécie de livraria. Temos primeiro aqui o using, que é usado para importar alguma funcionalidade específica, e depois a gente tem o namespace, que se chama biblioteca. E a forma como ele funciona é bem parecido com os pacotes, né, os packages em Java. Então aqui é criada uma classe program que vai ser a principal, pois ela vai conter o método main, que é o que está aqui embaixo, que possibilita que a sequência de linhas seja executada. Então, primeiro eu vou explicar o programa livro. Primeiro eu vou explicar o programa livro, pois nele vai conter a classe livro, que está aqui em cima, e ela vai ser puxada pela classe program lá no outro programa. Então, esse programa ele vai criar atributos com tipos diferentes. Primeiro ele vai criar nome com tipo string, ele vai criar autor com tipo string também, ele vai criar livros com tipo inteiro, e ele vai criar, por último, a variável valor com tipo double, para que tenha duas casas decimais depois da vírgula. Sendo que todos esses vão ser vetores com 5 lugares, para que ele possa criar 5 tipos de livros diferentes. Ao longo da minha explicação, eu vou explicar a utilidade de cada uma dessas variáveis aqui, que elas são únicas e específicas para funcionar ao longo do programa. Agora, quem vai explicar o resto desses dois programas é a Karen. Bom, é criado um método do tipo public, chamado MSG, que vai criar toda a parte de interação do usuário com o primeiro. Ele irá exibir a frase de bem-vindo, e então abre um do while, pois queremos que o programa faça isso pelo menos uma vez. Depois ele vai zerar a variável VT, que é o valor total da compra que o usuário for fazer. Então ele cria outro do while para que novamente ele rode essa parte pelo menos uma vez. O programa então irá zerar as variáveis ESC e INPS para que, caso o usuário esteja fazendo a compra pela segunda vez, não tenha as informações bagunçadas. E daí ele exibe na tela as opções de livros que podem ser comprados. Nesse caso é 1984, O Príncipe Cruel, A Vida Invisível de Ed Laurel, O Melhor de Mim e Sim Não. Ao lado deles também mostra os seus preços. Então, o usuário deve entrar com o número do livro e a variável S que deve recebê-la. Daí ele entra com um for, com o contador iniciando no número 1 e terminando no 5, para que no if ele só exiba a frase com o livro que o usuário escolheu. Por exemplo, o usuário escolheu o 4, o ESC é igual a 4, então o for vai entrar em looping e só vai rodar o if quando o i for igual a 4. Quando finalmente ele entra no if, há um cálculo com o VT, valor total da compra. Na primeira, ele é igual a 0, mas vai somando conforme a pessoa for adicionando os livros que ela quer. Então, ele mostra na tela o livro escolhido, o número de página e seu preço. Nesse caso, para exibir de maneira correta, é preciso diminuir 1 no vetor, pois o índice do vetor sempre começa no 0 e não no 1.
Depois ele pergunta ao usuário se ele deseja adicionar mais algum livro na sua carrinha. E o do while roda infinitamente até que o outro seja completo. Aí ele exibe na tela o valor total da compra, somando todos os preços dos livros que o usuário escolheu e pergunta se ele deseja fazer outra compra. Dessa vez, com o carrinho zerado, iniciando tudo novamente. Vai ficar assim até que a variável com seja diferente de 1. E por último, nesse método, ele vai exibir uma mensagem de agradecimento ao usuário e o método é fechado. Voltando agora ao programa principal, vamos instanciar o objeto da classe livro e dar valores para ele. Aqui nesse exemplo, nós colocamos um livro em cada índice do vetor e suas respectivas informações em outros vetores também. E por último, ele vai executar um método feito no programa livre. Agora eu vou criar um novo terminal para que a gente possa ver o resultado da execução. Então, primeiro eu vou abrir a pasta onde esses programas estão localizados. E nesse caso, a pasta é livraria. Agora eu vou rodar, então eu vou escrever .NET Run. Aqui, então, está escrito: Bem-vindo à livraria. Escolha um dos livros abaixo para comprar. Pontos. Digite o respectivo número do livro. Primeiro aqui no número 1 tem o de 1984, com preço de R$ 9,90. Depois tem o Príncipe Cruel, com preço de R$ 29,90. A Venda Invisível de Dilon, com preço de R$ 59,90. Em quarto lugar, a gente tem o Melhor de Mim, com R$ 19,90. E por último, a gente tem Senhora, com preço de R$ 29,89. Então, como ele disse que é para digitar o respectivo número do livro, vamos supor que eu queira comprar o Príncipe Cruel, que é o número 2. Desculpa, eu quero comprar o número 1984, que é o 1. Então eu digitei 1, e daí ele disse qual é o livro que eu escolhi, que é 1984, com o autor George Orwell, número de páginas 416, preço de R$ 9,90. E depois ele vai perguntar se deseja adicionar mais algum livro. E sim, eu quero adicionar mais algum livro. Agora eu quero adicionar o número 5, que é o Senhora. Então eu digito... Meu Deus. Calma aí. Eu não digitei nem o 1 e nem o 2. Então acabou que ele pulou direto para o final do programa. Então vamos supor que eu queira sim fazer outra compra. Então eu vou digitar o número 1. Aqui eu quero comprar o número 1964. Vou digitar o número 1. Agora eu quero sim adicionar mais um livro no meu carrinho. Vou digitar o número 1. Aí eu vou escolher o Senhora, que é o número 5, que é o segundo que eu quero comprar. Aí ele vai exibir o Senhora com o número de páginas, com o autor e com o preço. E agora eu não quero mais adicionar mais nenhum livro. Então eu vou digitar o 2. E ele vai exibir o meu valor da compra, que é R$ 49,79. E daí ele vai fazer a pergunta se eu desejo fazer outra compra. E daí eu vou digitar não, eu não quero. E ele vai agradecer por fazer uma compra na livraria. Agora, a gente desenvolveu 2 programas de herança para demonstrar a herança. O primeiro deles é um exemplo do funcionamento de herança, pensando que, por exemplo, você é um programador de um site e nesse site deve-se possuir 2 formulários diferentes. Um dos formulários é especificamente para pessoa física, com as informações de nome, cidade, número de filhos, idade, UF, CPF, mês de aniversário. Enquanto o outro é para pessoa jurídica e deve possuir nome, cidade, número de filhos, idade, UF, CNPJ, razão social e número de funcionários. Se a gente parar para pensar por um segundo, a gente percebe que nas 2 versões do formulário vão possuir alguns campos em comum. Por exemplo, nesse caso, os campos em comum são nome, cidade, número de filhos, idade e UF, né? Pensando nisso,
a gente pode pensar em dois jeitos de formular um código para fazer esses formulários. A primeira opção é criar duas classes, uma para funcionário, uma para formulário de pessoa física e outra para formulário de pessoa jurídica, sendo que essas duas classes dividirão campos em comum. E a outra opção seria criar três classes. Uma classe base, que possui a informação em comum entre os funcionários e as duas classes pessoa, física e jurídica, herdando essa classe base, assim tendo de criar somente os campos que não são comuns entre essas classes. Então, você me pergunta por que seria mais vantajoso a gente criar três classes ao invés de uma? Por que seria vantajoso a gente usar a herança? E aí eu vou te responder que é porque a utilização da herança impede a duplicação de códigos, além de fazer com que reutilizar os códigos aconteça de uma maneira muito mais fácil e melhor. Esse é exatamente o código que a gente fez, traz exatamente isso. Primeiro a gente cria a classe CP base com todas as informações em comum, e depois as outras duas com suas informações específicas, e a gente chama a herança utilizando a relação entre as classes, que é o dois pontos. Agora a gente vai mostrar o outro exemplo de herança que a gente criou, que é esse herança, aí que a Alice está abrindo. Esse primeiro programa, Program, é o principal, pois nele contém o método main. E é o que faz o que o programa faz é bem simples. Ele exibe na tela os valores de nome, idade e salário de um funcionário. Nesse caso, de uma funcionária. O namespace desse programa e dos outros sobre herança se chama herança, pois está localizado na pasta herança. Bom, nesse programa é criada a classe Program. E como talvez vocês devam se lembrar, é o mesmo nome de uma outra classe de um outro exemplo já mostrado. E isso mostra como o namespace é importante, pois ele diferencia os programas, pois mesmo que sejam duas classes com o mesmo nome, têm objetivos completamente diferentes. Agora, vamos pular para o programa Pessoa, para poder explicar o programa principal de uma forma melhor. Mudando de página, aqui é criada uma classe chamada Pessoa, e são criados dois atributos, nome e idade. Os atributos de herança normalmente são declarados como protected, pois assim eles só podem ser acessados pela mesma classe ou por outras classes que estejam relacionadas a ela, chamadas de classes parentes. É criado um método para exibir a mensagem de nome e idade da pessoa, e como podemos ver, ele também é declarado como protected. Agora, vamos para o programa funcionário, que contém a classe herdada. O modo como se declara uma classe herdada de outra é bem simples. É só colocar dois pontos, assim como podem ver aqui. É declarado um atributo salário como private dessa vez, pois como a classe é filha, nenhuma outra classe precisará pegar suas coisas. Aqui temos o método construtor funcionário, que vai pegar os parâmetros nome, idade e salário. Para especificar que esses parâmetros vão para seus respectivos atributos, usamos o this. Depois, os dois métodos de mensagem pessoa e mensagem funcionário, que iremos explicar a seguir, são chamados. Agora, o método funcionário é criado para que o valor do salário seja exibido. Por fim, voltando ao primeiro programa, o objeto funcionário é instanciado. Nós demos três valores para os parâmetros. E quando esse programa é executado, é isso que se tem no terminal. Novamente, eu vou abrir o terminal. E aí eu vou abrir a pasta em que esses programas estão localizados, que nesse caso é herança. Depois eu vou rodar .NET Run. Nome, Pedrinho. Idade, 23 anos e salário, R$2.400. Bem, esses foram os sistemas desenvolvidos pelo grupo e com eles esperamos que tenhamos conseguido fazer com que o seu auxílio, de maneira prática, tenha sido possível a compreensão dos conceitos apresentados. Agradecemos pela atenção de todos.